Fala, amigos! Joel Machado, do nosso canal, o meu e o nosso canal Wake Up My Friends. E hoje estou falando, eu sempre considero esse lugar, nunca gravei daqui, eu considero como o meu porão, né? Meu porão obscuro. E mais um feriado, mais um pão e circo, né? O trabalho, o tripalium, que vem do grego, um instrumento que era usado para causar tortura em homens, nas suas vísceras, no seu intestino delgado e grosso, e o nosso sofrimento diário. E eu, aqui, são trabalhando há 40 anos. Comecei com 17 anos de idade e hoje com 57, né? Seguindo esse maldito calendário gregoriano cristão do ano de 1584. Diriam AC. Né? AC não, retificando, DC, né? Depois de Cristo. O barbudinho, cabeludo de Zorba na cruz. E as pessoas seguem, né? Esse pão e circo. Comemorar o quê? Pensem. O cenário aqui é um cenário terrível, onde eu já guardo coisas que muitas vezes já não a uso. E nós, cada um de nós, homens e mulheres, na nossa labuta diária, somos valorizados? Somos só um número, né? Na CTPS, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social. Um número de um escravo, um número de uma escrava, nesse regime societário que nos impinge, né? Essa maldição e, de uma certa forma, praticam uma lobotomia diária na mente de homens e mulheres para que achem que o seu trabalho tem valor, que o seu trabalho é algo de útil para a sociedade em que vivemos, que o seu trabalho, o seu servilismo, o seu utilitarismo, nós somos homens e mulheres provedores dessa pútrida e carnicenta engenharia social da Matrix. E aí, o que somos, cada um de nós? Somos como estes hamsters. Tem muita gente que tem como bichinhos de estimação.
Nós não somos bichinhos de estimação e corremos dia após dia nessa roda como hamsters, nessa roda sem sentido, sem porquê, sem motivo, essa roda capitalista. Nenhum sistema político partidário ele vai abdicar do capitalismo. Nunca. Nós somos homens e mulheres, meros proletários e proletárias. Estamos aqui nesse mundo matrixiano para gerar renda, para os bilionários, como Mark Zuckerberg, Elon Musk, e outros espalhados pelos 4 cantos do mundo, bilionários na Europa, na Ásia, na Oceania e Américas. Aqui, nesse nosso país, um país atrasado, falam que é terceiro mundo, mas eu diria que é quarto mundo. É um verdadeiro elo perdido de pessoas limítrofes no seu intelecto. Existem pesquisas recentes que homens e mulheres hoje, brasileiros e brasileiras, têm um intelecto abaixo de 83. Já foi feito estudos científicos em macacos que detêm intelectualidade acima de nós. E segundo estatísticas, estaria hoje na ordem de mais de 60% pessoas limítrofes que não conseguem enxergar a sua condição de escravo, que não conseguem enxergar a sua condição de escrava, mera escrava. A engenharia social está aí, nos 4 cantos do mundo, mas estou falando aqui especificamente agora para vocês sobre a engenharia social brasileira. Sim, engenharia social brasileira. Canais de televisão abertos e aqueles que são pagos, rádios AM e FM, internet, que hoje em dia virou a nova televisão mundial. Está aí para quem quiser ver. Eu observo, contemplo as coisas e isso vai me gerando experiências e graduando a minha filosofia empírica. O empirismo que é tal? Você aprender consigo próprio, através das suas experiências, da sua socialização com as pessoas. Ainda que cada um de nós aqui do canal, inscritos e inscritas em número muito menor, sermos
em gênero e número e grau, nihilistas, misantropos, ateus e ateias. E em mais de 2 anos de canal, eu forjei, com muitos anos de estudo filosóficos, esta filosofia trinomial, filosofia única aqui no Brasil e no resto do mundo. Eu criei isso. Se alguém falar que há, é porque está plagiando a minha pessoa. E, para mim, estaria abaixo da qualidade de um verme parasitário que fica parasitando outro corpo carnal ou outro inseto. Então, o que temos, vamos pensar e refletir nesse dia, amigos e amigas, o que temos para comemorar nesse país atrasado perante as 2 potências mundiais nesse mundo, Estados Unidos e Rússia. Estamos praticamente 500 anos de atraso. Vocês conseguem imaginar o que é isso? 5 séculos. 5 séculos de subdesenvolvimento, de subcultura, de subeducação. Não temos nada, não evoluímos em nada. Seguimos como cordeirinhos, entre aspas, de Deus, porque aqui é um canal de ateus e ateias, e essas 2 grandes potências, o que Estados Unidos e Rússia dita, a gente segue como cordeirinhos. Esse mandatário presidencial que já foi presidente, um cara limítrofe, e precisa da ajuda, do apoio desse, vamos pensar, esse andador dos seus asseclas. Uma eleição que qualquer um na parte do mundo sabe que um processo digital, ele pode sofrer fraude. E aí talvez vocês perguntem, Joel, houve fraude? É lógico que houve. E aí talvez alguns incautos, né, mergulhados no seu sono e de um urso hibernando, talvez perguntem, pô, você e está com a direita? Não! Eu já cansei de falar isso, amigos, nem direita e nem esquerda, nem centro. Não ao comunismo, não ao socialismo, não ao nazismo, ao fascismo, pois esses sistemas políticos partidários é contra nós, proletários e proletárias, em nada acrescenta a nós, em nada. Continuamos na pobreza e sofrendo todo dia um salário mínimo de 1.580. E aí talvez vocês falem, pô, Joel, eu não ganho um salário mínimo, mas você não faz parte da sociedade, seu estúpido, seu energúmeno, você não faz parte dessa sociedade? Ainda que
cada um de nós esteja incutido na nossa cabeça, isso que eu instituí para vocês, a nossa filosofia trinomial, você não vai preocupar, você não faz parte da sociedade, seu idiota. Você tem sim que se indignar, que falar, que ter na sua cabeça milhões, bilhões, zilhões de porquês. O nosso canal Wake Up My Friend é um canal de pensadores e pensadoras. Não podemos ser como a maioria que são cordeirinhos de Deus, que aceitam tudo. Esse país aceita tudo, é uma infração terrível. Todo santo dia você vai fazer compra em mercado ou em açougue, você vê que o preço está sempre aumentando e ninguém fala nada. Essas malditas propagandas que são engendradas pela engenharia social brasileira ficam dia após dia, minuto, segundo, hora, semanas, meses e anos, instituindo, praticando lobotomia na cabeça das pessoas para que as pessoas consumam e comprem coisas que não precisam para suas míseras e pífias vidas. Todo dia é isso. Um salário mínimo de R$ 1.580, um aumento real de R$ 108. E o povo aceita. E aí governos estaduais, no Sudeste, no Sul, Centro-Oeste, Oeste, Norte e Nordeste, fazem showmício e as pessoas vão e comemoram. Amigos e amigas, é depressivo demais ver essas pessoas que estão num estado letárgico, que não conseguem enxergar, que não há nada bom, que a sua vida é medíocre, que passam fome, que passam necessidade, vivem em casas que não têm o mínimo de salubridade, de um sistema de esgoto na sua casa, uma energia elétrica. Quantas vezes eu, infelizmente, nesses mais de 30 anos de polícia, tive que ir em localidade, documentar casos de eletrocução, pessoas que faziam gatos, o que é gato tal, faziam uma instalação clandestina no poste de iluminação e recebiam uma carga de 10, 15, 20 mil volts e viravam pedaços, a sua matéria carnal, pedaços de carvão. E o cheiro da carne humana é igual ao cheiro de um churrasco. É por isso que eu não gosto de churrasco. Porque a minha mente sempre volta ali no passado ali e parece que eu estou sentindo o cheiro daquele corpo humano que foi completamente ressecado por aquele grau absurdo de energia, da eletrocução que aquele ser humano recebeu. E os trabalhos
nos trabalhos de nós, homens, que mantemos essa sociedade brasileira, essa sociedade mundial. São os piores trabalhos, essas minerações, homens a centenas, a 100, 200 metros abaixo do nível da terra. Com 15, 20 anos, esse homem, nessa atividade mega insalubre, estará com seu pulmão destruído por respirar. Usam máquinas, brocas, que mesmo com proteção, aquele pó, dias, semanas, meses e anos, destroem a sua saúde. Pesquisem o que eu estou falando, não estou defecando pela boca, seus medíocres energúmenos. Tem que aposentar com 20 anos. Poderiam ganhar fortunas, mas não ganham. E trabalham muitas vezes mais de 10, 12, 14 horas. Esses homens que trabalham em carvoaria, uma vez eu vi um vídeo, parece um iglu, e o homem fica fabricando carvão ali. Quando ele sai no final da tarde, mesmo um homem, eu não me considero branco, eu me considero um pardo. Ele está completamente negro. Negro. Imagine o pulmão desse homem. Esses homens que trabalham em rede de alta tensão, não existe equipamentos adequados para esses homens. Imagine você cair de uma altura de mais de 30 metros de altura. O que vai acontecer? A dor que você vai sentir se você não morrer no choque com o chão, se estatelar. Eu observo e contemplo esses homens que ficam arrumando rodovias, um serviço exaustivo, mexem com alta temperatura, aquela camada asfáltica, muitas vezes mais de 50 graus. E aqui, em época de verão, já vi esses homens trabalhar. Um trabalho completamente insalubre, terrível. Homens que trabalham em plataformas petrolíferas e muitas vezes fica 15, 20 dias em alto mar, correndo riscos, mergulhando em altas profundidades para arrumar tubulações do grande ouro negro, né? Esse ouro negro que escraviza nós homens, né? Se não existisse esse maldito ouro negro, o petróleo, não precisaríamos ficar como muitos ficam nessa febre consumista de comprar carro zero, motocicleta zero, caminhões e ônibus, pois não haveria combustível propulsor para movimentar estes. Aviões, maldito tanques de guerra que destroem vida de homens e mulheres, de jovens, rapazes e moças, de crianças, meninos e meninas, e de bebês indefesos pelo mundo, de grandes
navios cargueiros. Seríamos sim mais primitivos, mas talvez a essência de cada um de nós, homens e mulheres, seja o que foi no passado, quando não havia industrialização nesse mundo. A industrialização veio para massificar na massa essa escravidão contínua e cotidiana para nós, homens e mulheres. Se tivéssemos uma vida rural, teríamos uma vida melhor, uma vida mais simples, uma vida não permeada por comprar indiscriminadamente, consumir e consumir. E as pessoas pensam que isso gera eudeimonia, que vem do grego, felicidade. Não se compra felicidade, a felicidade não existe. Eu já falei isto em vídeos antigos. O nosso canal tem mais de 2 anos. Quem acompanha de verdade o meu trabalho sabe muito bem o que eu estou falando. Não existe felicidade. O que existe são pequenos e grandes prazeres que num estralar de dedo se vão. É como o ar não dá para você tocá-lo. O ar não dá para você enxergar. Você algumas vezes pela audição o escuta. O seu olfato não é capaz de detectar. O ar não tem cheiro. O teu palato, o teu paladar não dá para sentir o sabor do ar. O teu tato não consegue sentir. O tempo e o espaço é imutáveis, senhores e senhoras. O tempo e o espaço são imutáveis. Mutáveis somos nós, homens e mulheres, com a nossa carne, essa matéria carnal que um dia estará fadada à morte. Esse programa que eu estou fazendo aqui com vocês é a minha pré-morte. E muitas vezes, depois que eu conseguir passar para o YouTube e ele esteja lançado na plataforma do YouTube, eu esteja morto. Aqui, nesse momento, é Joel Machado, uma pré-morte. E hoje, nesse feriado, nesse pão e circo, do 1º de maio, Dia do Trabalhador, eu diria que é o dia da escravidão constituída e instituída no mundo, é uma data que se comemora no mundo, ou deveria se fazer um grande velório com inúmeras carpideiras, aquelas mulheres que são contratadas para ficar chorando, todas vestidas de preto. E aí é feito showmício. Os governos dos estados aqui do nosso território nacional, e as pessoas participam disto, e não se questionam. E não se questionam da miséria e pobreza que nós vivemos nesse país. Uma miséria
e pobreza intelectual, uma miséria e uma pobreza educacional, uma miséria e uma pobreza cultural, uma miséria e uma pobreza existencial de cada um de nós nessa sociedade que está eternamente com as duas mãos lotadas, como Morfeu, parafraseando Morfeu, o primeiro filme de Matrix, lotada de pílulas azuis, parafraseando o livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, o Soma, parafraseando o livro 1984 de George Orwell, o personagem protagonista do filme, o Winston, a sua dose diária de gin para amenizar a sua dor e sofrimento. Finalizo aqui a cada um de vocês. Não falo mais em vídeos de inscrições, de likes e de comentários, mas a democracia é aqui, única. Joel Machado, no Wake Up My Friends. Não existe canal na plataforma do YouTube igual a este. Eu sou único. Eu forjei esta filosofia. Quem falar que existe, sim, e ele criou a filosofia trinomial, está me plagiando, é um covarde, é um verme parasitário que fica parasitando os outros, não tem ideias na cabeça, é um medíocre, é um raso, fútil. Tudo de bom para vocês. Suportem estas idiotias humanas.